Nesta aula, nós vamos ver as atividades industriais e a aplicação das principais normas regulamentadoras. O nosso conteúdo vai ser a NR4, Serviços Especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho, a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a NR6, Equipamentos de Proteção Individual. Vamos lá? Então, a primeira delas, vamos falar um pouquinho sobre a NR4, que é os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, a Portaria 3.214, em 1978, ela instituiu essa norma número 4. Essa norma, então, ela exige que as empresas tenham no seu quadro de funcionários profissionais especializados em engenharia e em medicina do trabalho. Esses profissionais, eles são dimensionados, ou seja, a quantidade desses profissionais estão dimensionados no quadro número 1 dessa NR4. Esses profissionais são 5 elementos, 5 profissionais que existem na área de segurança e medicina do trabalho. O médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico em enfermagem. Todos eles precisam ter registro profissional. Aqui a gente tem um dimensionamento do quadro de funcionários nessa área obrigados pela NR4. Então, aqui a gente tem o grau de risco da empresa e aqui o número de funcionários. Com essas duas informações, a gente tem o número de profissionais que são obrigados a trabalhar na empresa. Tá? Então, a gente tem aqui os engenheiros, médicos, enfermeiros, obrigados a trabalhar numa empresa. A empresa pode ter mais do que esses funcionários. Esse número é mínimo. Além desses funcionários, a empresa também pode ter outros profissionais, como, por exemplo, um psicólogo, um fonoaudiólogo, tá? Um fisioterapeuta, tá? Mas estes do quadro são obrigatórios. Por exemplo, vamos dar um exemplo? Se nós tomarmos uma editora de livros que tenha 650 empregados, uma editora de livros, se nós entrarmos na NR4, tem uma tabela que mostra que editoras de livros têm grau de risco 3. Se nós entrarmos na tabela e verificarmos grau de risco 3 para 650 empregados, obrigatoriamente a empresa deve ter no seu quadro de funcionários 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. No caso, o engenheiro e o médico em tempo parcial. Esses profissionais são obrigatórios que eles sejam empregados da empresa. Eles têm que ser registrados na empresa. Ainda, esses empregados podem prestar serviço a estabelecimentos se a empresa tiver serviços terceirizados dentro dela, esses médicos, esses engenheiros também vão prestar assistência aos empregados da empresa terceirizada. Isso é importante. No caso, então, o dimensionamento do SESMIT, do serviço especializado, será a soma dos empregados da empresa mais dos empregados da empresa terceirizada. Se a empresa tiver regime sazonal, ou seja, o número de empregados varia conforme o ano, então deve ser calculada uma média de empregados durante o ano para fazer o cálculo do número de profissionais na área de segurança e medicina do trabalho que devem compor o SESMIT. Esses profissionais, eles devem trabalhar na empresa e é vedado que eles tenham um outro trabalho dentro da empresa. Por exemplo, o engenheiro de segurança do trabalho,
ele não pode ser, ao mesmo tempo, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil da empresa. Ele deve apenas atuar como engenheiro de segurança do trabalho. Aqui estão as competências dos membros do SESMIT. Então, aplicar os conhecimentos de engenharia e segurança do trabalho, adotar o uso de EPI quando for necessário, elaborar projetos de novas instalações, responsabilizar-se pelo cumprimento das normas, manter permanente relacionamento com a CIPA e promover atividades de educação entre os funcionários. Eu gostaria de lembrar que esses membros do SESMIT, eles podem ser até processados, podem ser até condenados se eles não cumprirem essas normas. Se ocorrer um acidente e a conclusão que chegarem é de que houve negligência do engenheiro, ele pode ser até condenado. Ainda, esses membros do SESMIT devem ser registrados no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho quer saber quais são os profissionais que estão trabalhando em cada empresa. Tudo bem? Vamos passar agora para outra norma, a norma número 5, que é sobre CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muito bem. A NR5, ela estabelece que todas as empresas, públicas ou privadas, que tenham funcionários registrados pela CLT, eles são obrigados a manter uma comissão interna de prevenção de acidentes, a chamada CIPA. Essa CIPA, ela é composta de apenas empregados da empresa. Tá? Todos os membros da CIPA são empregados da empresa. Metade dos membros da CIPA são eleitos pelos funcionários da empresa. E a outra metade dos membros da CIPA são indicadas pelo empregador. Tudo bem? Então, a CIPA se divide em duas partes. Metade dos membros eleitos pelos funcionários, metade dos membros indicados pelo empregador. Então, aqui está, olha, representante dos empregadores, representante dos empregados. O número de pessoas que compõem a CIPA está num quadro mostrado nessa NR5. Tá? Então, nesse quadro, apresenta-se, então, o número de pessoas que compõem a CIPA. Esse número de pessoas tem um mandato de 1 ano, tá? E não podem ser dispensados. Eles não podem ser dispensados durante o mandato e 1 ano após terminar o mandato. Aqui a gente tem, então, o quadro. Tá? Inicialmente, nós precisamos verificar qual é a classificação nacional da atividade econômica daquela empresa. Então, existe inicialmente uma tabela grande sobre qual é a classificação da empresa. Correto? E depois, nós precisamos saber qual é o número de funcionários da empresa. Assim, eu vou ter o número de funcionários que vão compor a CIPA. Ok? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma universidade, que trabalha, portanto, com ensino e pesquisa, que tenha 450 funcionários. Se nós entrarmos na tabela do CNAE lá, nós vamos ver que ensino é classificado como C31. Tá? Portanto, né, C31. Se essa empresa tem 450 funcionários, né, para C31, ela vai ter 3 membros titulares e 3 suplentes. Tá? Então, essa universidade vai ter 3 membros efetivos e 3 membros suplentes. É assim que se faz a adequação da CIPA da empresa. 2 são as tarefas importantes para a CIPA. 2 tarefas que ela não pode deixar de fazer.
duas coisas importantíssimas para a CIPA. Uma é a inspeção do ambiente de trabalho. A CIPA, com os seus membros, mais pessoas que ela pode requisitar para o seu trabalho, ela deve andar de parte a parte da empresa, setor por setor da empresa, e fazer uma inspeção de segurança dessa empresa, levantando todos os riscos que acontecem na empresa. Então, cada setor vai ter, então, todos os seus riscos registrados pela CIPA. Em seguida, a CIPA deve pegar todos esses relatórios de risco e passar isso para uma identidade gráfica, criando, portanto, o que se chama de mapa de riscos. Ou seja, numa planta da empresa, são colocados círculos mostrando os riscos que ocorrem em cada local. Eu vou dar um exemplo. Os riscos, nós vamos ver na aula número 6, que os riscos podem ser classificados em 5 tipos de riscos. E a intensidade dos riscos em 3 intensidades. Então, nós vamos ter, em círculos marrons, o chamado risco biológico. Tá? Leve, médio e elevado. No círculo vermelho, nós vamos ter risco químico. No círculo amarelo, nós vamos ter riscos ergonômicos. No círculo azul, risco mecânico. E no risco verde, risco físico. Todos eles leve, médio e elevado. Tudo bem? Então, a CIPA deve verificar quais são os riscos nos ambientes. Aqui eu tenho uma lista, de todos os riscos que ocorrem em cada um dos 5 tipos e fazer o chamado mapa de riscos. Então, essa é a planta da empresa, Tudo bem? E ela vai colocar, então, esses círculos mostrando os riscos existentes em cada setor. Então, por exemplo, na administração, existe risco ergonômico alto, risco grande. Tá? No CPD, existe risco ergonômico também grande. E assim por diante, Em cada setor da empresa existe um tipo de risco. Esses mapas são impressos e afixados em cada um dos ambientes de trabalho, tá bom? Para que os trabalhadores saibam que, ao entrar naquele ambiente, qual o risco que eles estão submetidos. Esse é o chamado mapa de risco, então. NR6, norma regulamentadora número 6, fala sobre equipamentos de proteção individual. Tá? Então, a portaria 3.214, ela criou essa norma, onde foram fixados equipamentos de proteção que os empregados devem usar, para cada risco que existe no seu ambiente de trabalho. Esses equipamentos só podem ser utilizados e comercializados se eles tiverem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Tá bom? Então, a empresa ela é obrigada a fornecer para o empregado gratuitamente esses equipamentos, então, de proteção individual. Eu listei aqui alguns equipamentos apenas. A quantidade é muito grande, a relação é bastante grande. Eu coloquei alguns equipamentos para que vocês tenham uma ideia de como que são esses equipamentos de segurança. Então, aqui eu tenho luva de couro, de raspa de couro, usada para as pessoas que vão segurar alguma coisa que possa machucar a mão. Perneiras para proteger a perna e o pé da pessoa, para as pessoas que podem receber algum machucado no pé ou na perna. Luvas de PVC para eletricidade. Quem trabalha com fios ligados, vivos, precisa desse tipo de luva. Protetor auditivo para quem trabalha em ambiente com ruído. Pode vir a perder a audição. Aqui a gente tem um capacete
para impactos na cabeça, protetor auditivo ligado ao capacete e protetor facial na frente. Na verdade, são 3 equipamentos de segurança, colocados em um só, né? Aqui eu tenho mais um avental de raspa de couro, perneiras, blusão de couro, né? Óculos, tá? O óculos ele é feito de policarbonato, são materiais bastante resistentes contra impactos, para proteger o olho, né? Cinto, para quem trabalha em altura, cinto do tipo de paraquedista, para quem trabalha em altura. Então, ele coloca esse cinto e prende o cinto, né, num cabo de segurança. Se por acaso ele tiver algum problema, cair, ele fica pendurado pelo cinto. Claro, né? Máscara de solda, para o soldador que opera a máquina de solda, né? Ele tem essa máquina para proteger o olho dele e a face. Aqui, capacete conjugado com protetor auditivo e protetor de face. Máscara de solda, para o soldador, né? Purificador de ar, ou seja, se ele estiver num ambiente onde existem gases que podem causar problemas para a sua saúde, ele usa esse purificador de ar. Eu vou deixar para vocês algumas atividades complementares, como o manual da CIPA, para quem quer detalhar o trabalho na CIPA, é um manual com toda a explicação sobre a norma da CIPA. Um exemplo de mapa de riscos, um trabalho sobre riscos ambientais. Gostaria também que vocês entrassem no site do Ministério do Trabalho e visualizassem as normas 4, 5 e 6. Além disso, tem alguns exercícios para vocês trabalharem. Obrigado, até a nossa próxima aula.